Olá, pessoal! Então, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Não vai ser lá no nosso PowerPoint. O assunto do nosso segundo capítulo é tabela periódica e distribuição eletrônica, né? A distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas dentro do átomo. O que acontece? Embora no livro de vocês o assunto inicie pela tabela periódica, nós vamos fazer uma pequena inversão, porque para mim vai facilitar o estudo de vocês lá na hora de entender a tabela periódica. Então, primeiro nós vamos estudar a distribuição eletrônica. Então, tá aqui, gente. Nós vamos estudar primeiro a distribuição eletrônica, certo? Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito da distribuição eletrônica, nós vamos relembrar o que é a definição de um elemento químico. Nós já estudamos isso, mas vale a pena aqui, né, a gente relembrar. Então, o elemento químico nada mais é do que o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, certo? Isso é a definição de elemento químico. O que acontece? Nós temos uma forma de representar esses elementos químicos, né? Eu coloquei aqui um átomo hipotético, né, que eu chamei de átomo X. Então, quando a gente vai representar o elemento químico, nós representamos geralmente pela letra inicial do seu nome em latim, certo? Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, tá? O exemplo é o elemento químico que nós chamamos de oxigênio. O que acontece com o oxigênio? O oxigênio começa com a letra O, portanto, a sua representação é com a letra O maiúscula, lá na tabela periódica, o elemento químico oxigênio é representado pela letra O. Quando nós temos mais de um elemento químico que inicia com a mesma letra, por exemplo, o hidrogênio, que isso acontece, né? E o hélio, né? São dois elementos químicos que tem aqui, né, o nome iniciado com a letra H, certo? Quando isso acontece, um deles vai ser representado pela letra maiúscula, H, certo? E o outro vai ser representado pela letra maiúscula, seguido por uma letra minúscula. No caso aqui do hélio é o HE, certo? Isso é a representação de um elemento químico, ok? Espero que tenha ficado entendido, certo? Então, quando nós vamos representar, portanto, os elementos químicos, nós utilizamos as letras iniciais dos seus nomes em latim, certo? Ou uma letra maiúscula e uma letra minúscula, como aconteceu lá com o hélio. Além da letra que representa este elemento químico, nós temos também dois números que aparecem. Um maior, localizado acima, e um menorzinho, localizado abaixo. Esse número maior é o número de massa, certo? E esse número menorzinho, que fica abaixo, é o número atômico. Então, todo átomo é representado pela sua letra, pelo seu número de massa e pelo seu número atômico, certo? Então, o que é esse número de massa e o que é esse número atômico? Esse número de massa nada mais é do que a soma do número Z com o número N. E esse número Z é o número atômico. Então, aqui nós temos que o A é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. E o que seria esse número atômico? Esse número atômico representa o número de prótons do átomo ou do elemento químico, certo? Então, aqui, portanto, a gente pode também colocar que o A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, já que o número atômico nada mais é do que o número de prótons, certo? Então, tá aí, gente. A representação, portanto, do elemento químico é o seu número de massa, o seu número atômico. Número de massa igual ao número atômico mais o número de nêutrons, ou número de prótons mais o número de nêutrons, que é a mesma coisa. E o número atômico, que é o Z,
que representa o seu número de prótons. Essa é a representação dos elementos químicos. E aí, só para relembrar, né, que o átomo, ele tem uma estrutura, né? Tá aqui o átomo, um átomo hipotético, certo? E aí, lembrando que o átomo, ele é formado por duas regiões. Que regiões são essas? São o núcleo, certo? O núcleo, tá aqui o núcleo, e a chamada eletrosfera. No núcleo estão localizados, ó, as partículas subatômicas azulzinhas, que são os nêutrons, e as rosinhas, que são os prótons, e na eletrosfera estão localizados os elétrons. Essas partículas, portanto, são as partículas subatômicas fundamentais. Todo átomo, portanto, é formado por prótons, elétrons e nêutrons, certo? Essas partículas subatômicas têm diferentes números de massa e diferentes cargas elétricas, ok? O nêutron, ele não tem carga elétrica, porém tem número de massa 1. Já o próton tem carga positiva mais 1, enquanto que seu número de massa é também 1. Já o elétron tem carga menos 1, negativa, e tem massa praticamente desprezível. Botei aqui não tem, certo? Então, essas são as características das ditas partículas subatômicas. O que acontece, gente? Lembra que a gente falou que o elemento químico, ele é representado por um número de massa e um número atômico, que é o seu número de prótons, né? O que acontece? O átomo, ele é eletricamente neutro. O que isso quer dizer? Ou seja, se o átomo é eletricamente neutro e nele possuímos cargas positivas e negativas, quer dizer que o número de cargas positivas tem que ser exatamente igual ao número de cargas negativas, para que ele seja neutro, certo? Ah, tia, quem são as cargas positivas? Ah, muito bem. As cargas positivas são os prótons, enquanto que as cargas negativas são os elétrons. Poxa, se o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas, obrigatoriamente no átomo os prótons têm que ser igual ao número de elétrons. Então, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Bem, nós sabemos que o Z, que é o número atômico, ele representa o número de prótons. Se no átomo neutro os prótons têm que ser igual aos elétrons, quer dizer que o Z, que é o número de prótons, também representa no átomo neutro o número de elétrons. Então tá aí, gente. O Z, no fim das contas, vai dar o número de elétrons no átomo neutro, certo? No estado fundamental, que a gente diz, ok? Agora que nós já sabemos que para obtermos o número de elétrons, basta nós conhecermos o número atômico, que já vem lá na tabela periódica, na representação do elemento químico, agora nós vamos conseguir fazer a distribuição eletrônica, ok?